Aleluia. Tem homem aí? Ih, rapaz, o negócio é sério, hein? Você está feliz? Amém. Eu estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui nessa noite, nesse congresso de homens. E é tão especial, eu penso, nós reunirmos e termos esse momento e esse ambiente. Nosso desejo é que uma vez por ano tenha esse congresso, mas que hajam outros momentos, né, pastor Milton? Vamos programar aí mais vezes no ano, a gente ter momentos assim com os homens, para uma palavra específica, direcionada, em nome de Jesus. Antes de você sentar, fala com quem está do seu lado assim, ó, Deus vai falar com você nessa noite. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro Reis 2, nós vamos ler do 1 ao 3. Mas antes da gente ler, enquanto você está abrindo aí, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui é pai? Levanta a mão, deixa eu ver. A grande maioria dos que estão aqui. Quem aqui vai ser pai? Pela fé, fala aí, ué. Ué, tem homem aí que não está levantando a mão. Levanta a mão aí, Rony. Recebe aí, varão. Eu vou ser pai de novo. Você deve estar sabendo aí, né? Pela terceira vez. O negócio lá funciona, rapaz. Tá pensando o quê? Quem aqui é filho? Aí não tem jeito, né? Todo mundo é filho. Hoje eu quero falar para os pais. Os que são, os que vão ser, mas também para os filhos, que todos somos. Quero que você prepare o seu coração aí. 1 Reis 2, de 1 a 3, diz assim: Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Davi, já no final dos seus dias, dando as últimas instruções para o seu filho Salomão. Não sei se você conhece a história, mas Davi foi o maior rei da história de Israel. O maior conquistador, ainda que o seu filho Salomão edificou muitas coisas, mas para que Salomão pudesse edificar o que ele edificou, Davi preparou tudo para que o seu filho fizesse. Davi venceu batalhas, Davi conquistou territórios, Davi ajuntou riquezas, Davi deixou tudo preparado para que o seu filho fosse um rei maior e melhor do que ele foi. Por isso que eu penso, muitos dizem e eu concordo, que Davi foi o maior rei. E aí eu vejo aqui, nessa última instrução que Davi traz para Salomão, ele deixa uma orientação muito especial. Ele fala: tenha coragem e seja homem. Salomão não era homem? Salomão não era do sexo masculino? Mas Davi dá uma ordem para ele: meu filho, seja homem. Você pode dizer para quem está do seu lado aí: seja homem. Se o seu filho ou alguém que de alguma forma você exerce autoridade, exerce de alguma forma alguma influência, aponta o dedo para ele aí com todo carinho e fala assim: ó, seja homem, rapaz. Esses dias eu vi um vídeo, eu até ia colocar ali, mas estava com pouca qualidade. Não sei se alguns viram, eu vi alguns pastores que eu sigo compartilhar. 2 meninos numa calçada, e aí estava chovendo e água na rua assim, aí escrito: os homens de hoje. E 2 meninos com medo de molhar o tênis.
de sujar o tênisinho branquinho lá. Aí vê assim, os homens de antigamente, aí passa um homem do outro lado da rua, atravessando na faixa assim de chinelo, chutando a água assim, ó, passando. É claro que é um exemplo lá, é um detalhe, mas não é necessariamente disso que eu estou falando. Mas, na verdade, ser homem não é fácil. É fácil ser homem? Não. Não é fácil ser homem, não. Por quê? Porque ser homem é ser líder. Ser homem é ser responsável. Ser homem é ser provedor. Ser homem é ser aquele que resolve. Isso é ser homem. E quando Davi estava falando com o seu filho Salomão, seja homem, ele não estava necessariamente falando sobre o pronome masculino. Ele estava falando que ele deveria assumir uma postura de resolver problemas. Ele teria que assumir uma postura de responsabilidade. Se tem algo difícil, chama um homem que ele resolve. Homem foi feito por Deus para as dificuldades. Homem foi feito por Deus para o trabalho duro. Eu não estou dizendo necessariamente que quem às vezes não trabalha braçalmente, que é menos homem, não é isso. Mas homem trabalha duro, independente do trabalho que ele exerça. Pode ser que ele trabalhe no ar-condicionado sentado, mas ele tem que trabalhar duro, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar firme, porque Deus fez o homem para isso. Preste atenção, o sistema quer te ver fraco, a mídia quer te ver fraco, mas Deus te fez forte, porque Ele tem um propósito nisso. O homem foi feito para enfrentar dificuldades e vencer. Homem, preste atenção no que eu falei. Homem não foi feito para passar dificuldade. Homem foi feito para enfrentar dificuldades e resolver, para trazer um tempo bom para aquele que vem depois dele. E foi o que Davi fez. No tempo de Salomão não houve guerra. Sabe por quê? Houve sabedoria de Salomão para fazer alianças, mas eu penso também que não houve guerra, porque Davi havia vencido todas elas. Fala com quem está do seu lado, seja forte, seja homem. Agora, talvez não, com certeza, a principal tarefa para um homem na terra é ser pai. E eu me atrevo a dizer que é a tarefa mais difícil. Agora, por isso que Deus colocou você para exercer essa tarefa. Ser pai é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. E a maneira que Deus estabeleceu para que você se torne pai é algo prazeroso, sim ou não? É bom. Quem gosta? Não, deixa quieto. Deus fez dessa forma. É maravilhoso ser pai. E não é só o sexo que eu estou falando, não. Você que é pai, traz na sua memória aí o dia que você pegou, no dia do parto, que você pegou o seu filho ou a sua filha nos braços. Que você ouviu aquele chorinho, a primeira vez que você ouviu aquele choro. Vai um pouquinho mais atrás. O dia que a sua mulher, se você é homem de verdade, o dia que a sua mulher falou para você assim, estou grávida. Dá aquele frio na espinha, fala, ih rapaz, agora o negócio ficou sério. Agora eu vou ter que ser um homem de verdade. Porque se até então você era menino, o dia que a sua mulher falou, estou grávida, você teve que virar homem. Porque é uma responsabilidade muito grande. Saber que uma vida depende de você, isso é ser pai. Fala-se muito nos nossos dias sobre o amor de mãe. E amor de mãe é maravilhoso. Sim ou não? Se você tem a sua mãe, valorize-a. Se você não tem, eu sei que você sente falta.
Agora, às vezes a gente não fala do amor do pai, mas o pai é aquele que sai todo dia de manhã para trabalhar. O pai, apesar das suas falhas, apesar das suas dificuldades, dos seus erros, que muitos, nós cometemos erros, mas o pai é aquele que põe o pão na mesa para o filho comer. E às vezes ele não é tão carinhoso, às vezes ele não tem tanta aquele jeitinho que a mãe tem, mas o pai é o provedor do lar. Agora, saber que uma vida depende de você não é fácil. Saber que as suas escolhas vão definir, obrigado, querido, as suas escolhas vão definir o futuro de alguém. Porque a partir do momento que você se tornou pai, tudo que você faz vai refletir na história da sua família, e principalmente na vida dos seus filhos. Se você não for um bom marido, pode ser que a sua mulher viva até melhor sem você. Mas se você não for um bom pai, pode ter certeza que isso vai trazer muitos problemas para a vida do seu filho. Pode ter certeza disso. E talvez você, como filho, sabe do que eu estou falando. Se você não teve um pai presente, se você teve um pai que não assumiu as suas responsabilidades, você sabe do que eu estou falando. Porque os maiores problemas emocionais que alguém enfrenta, em grande parte, são por problemas com os pais. Preste atenção, a ausência de uma mãe não causa tanto dano quanto a ausência de um pai. Eu não estou desprezando as mães. Um pai ausente, ele traz marcas profundas, tanto para o menino quanto para a menina. Um pai ausente, ele faz com que o seu filho não tenha referência de homem, e faz com que a sua filha também não tenha, e fique vulnerável a qualquer homem que apareça na vida dela. Eu quero falar para você, Deus trouxe no meu coração, 4 coisas que todo pai precisa saber. 4 coisas. Domingo é dia dos pais. E eu quero te dar ferramentas. Você que já é pai, talvez se os seus filhos são pequenos e você tem recebido instrução nesse tempo, a gente tem o curso Pais para Toda a Vida, a gente tem uma série de ferramentas na igreja. Talvez os seus filhos já estão crescidos, adultos, né? E você teve a oportunidade de colocar em prática princípios bíblicos na criação deles. Talvez você não teve essa oportunidade e se arrepende. Mas eu penso que nunca é tarde para ser pai. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Nunca é tarde para ser pai. E você que é filho e ainda não é pai, você pode estar pensando, pô, o que eu vim fazer aqui hoje? Preste atenção. Aprender antes de ser é muito melhor do que aprender quando você já é. Se estar preparado para quando vem a oportunidade ou até mesmo a dificuldade, porque como eu disse, ser pai não é, ser homem não é fácil, ser pai menos ainda. Mas se você estiver preparado quando você se tornar pai, é muito melhor do que depois você ir aprender. Então, senta que vem história, não é brincadeira. 4 coisas que todo pai precisa saber. Primeira delas, todo filho ou filha precisa de um pai. O óbvio precisa ser dito, mas eu quero começar com isso. Todo filho precisa de um pai. Lucas, se você quiser abrir comigo, quero ler 2 textos de Lucas. Lucas 1, 30 e 32 e 3, 23. Se você é rápido, pode abrir. Diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 3, 23 diz: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. Preste atenção, o próprio Jesus precisou de um pai. E o pai Deus,
isso fica claro, o anjo falando com Maria, ele é filho de Deus, ele vai ser filho de Deus. E Deus preparou um pai homem para instruí-lo e para guiá-lo, trabalhador. E dizia, ele não é filho do carpinteiro? Era alguém responsável, um homem de verdade. Mas eu não quero entrar em detalhes da vida de José, mas todo filho precisa de um pai. Tem um vídeo que eu preparei ali, de um pai. Tá no ponto aí, Mateus? Pode colocar para mim, por favor, aí. Vai, pedala. Pedala e equilibra. Soltei, hein? Pedala, Larissa. Vai, pedala, Larissa. Pedala e equilibra, filha, vai. Você tá andando, hein? Pedala, filha. Vai, não para não. Até o final, até o final. Vai, vai, vai. Até o final da pista. Equilibra no meio, isso. Vai, não precisa desviar da poça, passa no meio. Vai. Pedala e equilibra. Pedala e equilibra, filha. Você tá andando, amor. Tá me deixando pra trás, me espera. Freia, freia e desce. Não, aí ó, quase. Dá um tchauzinho, pessoal. Fala assim, eu tô aprendendo. De novo, hein, pedala. Pedala. Pedala, força. Eu não vou empurrar não, você que vai pedalar. Pedala, equilibra. No meio. Vai. No meio, vai, até o final da pista. Não para não. Vai, equilibra. Pedala, não precisa desviar não, filha, vai. No meio. Vambora, mais uma vez. Pedala. Pedala que eu vou soltar. Soltei. Vai embora, coragem. Equilibra. Olha pra frente. Pedala no meio da pista. No meio da pista. Equilibra. Uhul! Equilibra, filha. Agora freia e vai parando. Daquele jeito. Uhul! Conseguiu, bate aqui. Dá um tchauzinho, vai conseguir, gente. Consegui, gente. Um beijo. Um beijo. Mua. É isso aí. Eu quero começar passando esse vídeo e te dizendo que todo filho precisa de um pai. Porque a formação saudável da identidade está ligada a isso, a presença do pai. Eu perguntei para a Larissa hoje à tarde, falei assim, filha, o que é ser pai para você? O que significa ser pai? E ela falou assim, ó, ser pai é estar ali. Foi a resposta que ela me deu. Ser pai é estar presente quando o seu filho precisa de você. E ali é um negócio simples, ensinando a andar de bicicleta. E eu com a minha filha, ela tinha por volta de 6 anos ali, eu falei, eu vou te ensinar a andar de bicicleta, filha. E fui correndo do lado dela, e fui ajudando ela no começo com muito medo, e insegura, e a vida, ela traz inseguranças. Agora, só de saber que o pai estava do lado, ela conseguia equilíbrio para poder pedalar. E preste atenção, não é a mesma coisa, a palavra de motivação da mãe, não é a mesma coisa da palavra de motivação do pai. A mãe dizer, vai minha filha, não é a mesma coisa que o pai dizer, vai minha filha. Eu estou aqui, conta comigo, eu vou te segurar se você cair. Todo filho precisa de um pai. O pai representa Deus nos primeiros anos. Você sabia disso? Houve uma ocasião com a Larissa também, ela mais nova, devia ter uns 2 anos, 2 a 3 anos, e a gente estava num restaurante, ela muito agitada, fazendo muita bagunça, e aí a Claueli virou para ela e falou assim, minha filha, para de bagunça, papai do céu não gosta. Quando a Claueli falou isso, ela parou, pensou, me olhou e falou assim, você que é o papai do céu? Aquele dia eu vi a representação que eu tinha para minha filha. E de fato, se o pai não é presente,
ele vai gerar dificuldades para o filho de se relacionar com Deus. Fala comigo, todo filho precisa de um pai. O pai precisa ser educador, que transmite valores. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Na NVI, o mesmo texto diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Querendo ou não, você vai ensinar algo para o seu filho. Ou algo bom, ou algo ruim. Querendo ou não, você vai ser um exemplo para o seu filho. Pode ser um bom exemplo, e pode ser um exemplo não tão bom. Talvez eu estou falando aqui, e às vezes eu passei o vídeo meu com a minha filha, e você está pensando, poxa vida, eu não tive isso. Mas como eu disse no começo, nunca é tarde para ser pai. Nós vamos orar no final por isso. Mas o pai, ele precisa ser o principal motivador do seu filho. Todo filho precisa de um pai. Segunda coisa, todo filho ou filha precisa de amor. Marcos 1:11 diz assim: então veio uma voz dos céus que dizia: você é meu filho amado, em você me agrada. Volto a trazer o exemplo de Jesus, filho. E Deus afirmando para Jesus que ele era um filho amado. Filho precisa se sentir amado pelo pai. E na infância é fundamental, mas isso é necessário em todas as fases. Demonstrar amor, transmitir amor, e mais que verbalizar, o amor precisa ser praticado, precisa ser demonstrado. Você deve já ter ouvido das 5 linguagens de amor, sim ou não? Quem já ouviu? Palavras, toque, tempo, serviço e presentes. E a verdade é que a maioria das vezes, ou a gente demonstra amor da maneira que a gente recebe, que a gente gosta de receber, ou a gente não demonstra amor, porque nós não aprendemos a demonstrar. E se o amor tem uma linguagem, às vezes a gente não aprendeu a falar. Você lembra da história do Tarzan? Quem já viu o filme do Tarzan aqui? Foi criado com os macacos, e um dia trazem ele para a sociedade, mas ele não sabe conviver com pessoas, porque ele foi criado de uma forma diferente. E às vezes isso acontece muito com homens. Não sabem demonstrar amor, porque não receberam, não aprenderam a transmitir, e a gente precisa aprender isso. Procure perguntar para o seu filho. É claro que às vezes você fala: poxa, mas meu filho já é um marmanjo, meu filho já é adulto. Às vezes a gente pensa que demonstrar amor para o filho homem, a gente vai fazer ele ficar frouxo ou fraco. E na verdade é o contrário. Se o seu filho homem não se sente amado por você, ele vai se tornar uma pessoa insegura. O amor do pai transmite segurança. E na verdade Jesus, ele estava prestes a enfrentar o período mais difícil. Talvez, o mais difícil não. O mais difícil eu acho que foi lá no Getsemane, né, na cruz. Mas Jesus ia enfrentar um período de deserto. E o pai, sabendo disso, ele afirmou para Jesus que ele era amado, para prepará-lo para o tempo difícil. A sua filha, se você é pai de menina, e ela não se sente amada por você, eu já falei aqui, ela vai ficar vulnerável para qualquer um que a elogiar e que dizer que sente algo por ela. E às vezes a gente erra muito. O pai, porque às vezes a gente é muito carinhoso. Quem é pai de menina aqui? Deixa eu ver, menina. Talvez você já passou pelo que eu estou passando, né? Eu tenho uma menina de 14 anos. E é difícil. Não é verdade? A gente cria uma filha com tanto carinho.
Ó, mas não é verdade, Maria? Mas ó, às vezes a gente erra no seguinte, você que é pai de menina, porque às vezes a gente tem a nossa menininha, a gente beija, a gente abraça, a gente pega no colo, mas de repente a menininha está ficando mocinha, e aí o corpo começa a mudar, e a nossa tendência, por respeito, é se afastar. E às vezes ela vem, sai do banho lá e tal, pai, vem cá, pai, sai pra lá, menina, vai vestir a roupa, menina. E uma vez a Larissa veio pro meu lado, pai, queria me mostrar algo no corpo dela. E eu falei, que isso, menina? E a Claueli depois me chamou no canto e falou assim, amor, não faça isso. Ela continua sendo a sua menininha. Se ela não mostrar para você que é pai, para quem que ela vai mostrar? E ela querendo me mostrar as transformações do corpo dela. Eu sei que é delicado, é complicado, é difícil. E a gente tem que ter muito cuidado de fato, para não desrespeitar, para não ser invasivo, principalmente se nós somos pais de meninos, mas a gente não pode deixar de demonstrar amor. E é claro que amor não é fazer tudo que a criança quer, o que a menina quer, o que o menino quer. Às vezes a gente confunde dessa forma, porque a gente pensa que amar, e aí eu não recebi muitas coisas, e aí eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. É com calma, nós vamos entrar no próximo ponto aqui. Mas eu quero que você entenda isso. Cada fase tem a sua maneira de demonstrar. Cada pessoa tem a sua forma de entender o amor. Agora, cada fase tem a maneira também de demonstrar amor. Porque quando o filho é pequeno, na verdade a criança, até os 7 anos, dizem que ela não tem a linguagem de amor definida. Quem tem filho menor de 7 anos aqui? Dizem que até os 7 anos não tem uma linguagem de amor definida. Então precisa de receber as 5. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, atitudes de serviço e presentes. Agora, dali em diante, claro que todo mundo gosta de receber os 5. Pode ser que em algum momento algumas pessoas não gostem tanto de toque, de abraço. Tem gente que não gosta. E aí às vezes você quer fazer o que você gosta de fazer. Identifique o que o seu filho entende como amor e faça. Mas amor é estar sempre ali. Você pode dizer isso comigo? Amor é estar sempre ali. E isso é o que um filho espera de um pai. E volto a dizer, você não vai fazer tudo o que ele quer. E nem sempre você vai fazer também tudo o que ele precisa. Porque em alguns momentos você tem que deixar dar alguns passos. Em alguns momentos você tem que deixar cair. Em alguns momentos você tem que, mesmo sabendo que vai machucar, é claro que não vai deixar cair do 2º andar. Não é isso, né? Mas não vai deixar cair de uma forma que machuque. Mas às vezes você tem que deixar, pôr o dedo lá e tomar um choquinho, para aprender que o choque é para te obedecer. Eu já fiz com minhas filhas pequenas, coisas que eu falei, ó, não faça isso, sabendo que ela ia fazer. Eu não a impedi de fazer. E quando ela fez, eu dei uma palmadinha nela e falei assim, ó, não faça, obedeça o papai. Para ensinar ela a obedecer. Mas aí às vezes o filho mais velho, você não vai dar uma palmadinha nele. Mas você vai falar assim, ó, não entra nesse negócio, não faz esse negócio, que não vai dar certo. E aí o filho insiste em fazer, deixa ele fazer. É claro que não vai deixar ele quebrar, ele fazer um negócio também, né? Mas deixa ele ele entrar num caminho lá que vai dar ruim. Você fala assim, ó, eu te falei, meu filho. Ouve a instrução do seu pai, meu filho. A gente vê no livro, em Provérbios, Salomão falando sobre isso. Ouve a instrução do seu pai, meu filho. Agora, todo filho precisa de amor. Terceira coisa, todo filho precisa de disciplina. Hebreus 5, 8 e 9 diz assim, embora fosse filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu,
e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Terceira coisa, filho precisa de disciplina. E a presença do pai, que é a primeira coisa, se você é pai, você precisa estar presente. Você precisa demonstrar amor. Agora, amor sem disciplina estraga. Amor sem disciplina é permissividade, é passividade. Vai criar um déspota. Vai criar alguém egoísta, alguém egocêntrico. E aí a gente precisa equilibrar com a disciplina. Porque Deus demonstrou amor para Jesus e disse: tu és o meu filho amado em quem me compraz. Mas o texto de Hebreus fala que mesmo sendo filho, ele aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Eu já comecei a falar sobre isso. Precisa haver disciplina. E disciplina são as regras estabelecidas e os meios pelos quais eu vou fazer com que essas regras se cumpram. Isso é disciplina. Disciplina não é bater. Disciplina não é ser ignorante. Disciplina não é ser bruto ou abrutalhado. Disciplina é você estabelecer um objetivo e treinar o seu filho para alcançar esse objetivo. Disciplina é treinamento. E precisa nesse tempo que os pais assumam a sua postura de treinadores. E quanto antes você começar a treinar, melhor. Sim ou não? Quanto antes. E aí às vezes você põe o seu filho na escolinha de futebol. Se o seu sonho, e normalmente quem faz isso é porque o sonho era ser jogador, né? O cara sonhava em ser jogador. Aí ele pega o filho pequenininho e põe na escolinha, para ver se ele cumpre o sonho dele no filho. Eu não estou dizendo que é errado ou ruim, não. Mas aí começa a treinar o filho para algumas coisas. A gente põe o filho na escola pequenininho. Tem a idade lá de entrar na escola, mas põe pequenininho. E quer que ele um dia faça lá a faculdade, tenha o diploma que eu não tive às vezes, né? A gente é assim. Agora comece a treinar o seu filho para ser homem pequenininho. Comece a treinar a sua filha para ser mulher também. Ah não, mas aí é com a mãe. Não, o pai é o treinador. A mãe é auxiliadora, a mãe é ajudadora. E em alguns momentos, quando o pai não assume o seu papel, a mãe precisa fazer alguma coisa. Agora, na nossa geração, na nossa igreja, você aqui nessa noite, você vai assumir a responsabilidade que você tem de homem da casa, em nome de Jesus. Amém? Quem que vai criar os seus filhos? Quem vai treinar os seus filhos? É isso. Fala aí, eu vou te treinar. Fique esperto e vou treinar duro. Eu quero treinar campeões. Eu quero fazer guerreiros, guerreiras. Eu quero que as minhas filhas e o próximo que vier, que a gente não sabe ainda o que é, mas eu quero que os meus filhos estejam preparados para quando o anticristo assuma o governo e eles não fraquejem, não retrocedam, não esmoreçam. Pode vir dificuldade, e eu não quero dificuldade. É claro que se a gente fizer o que a gente tem que fazer, os nossos filhos não vão viver dificuldades, independente do tempo e do momento. Eu creio na provisão de Deus e na ação de Deus e no cuidado de Deus na vida dos seus. Pode estar no deserto que for, tem maná do céu, tem fogo de noite e nuvem de dia. Agora nós precisamos fazer o que a gente tem que fazer. E todo filho precisa de disciplina. Aprender a lutar para conquistar. Aprender a fazer por merecer. A gente está numa geração em que fala-se muito sobre graça. E graça é o favor imerecido. E tem muita gente que pensa, e eu acredito de maneira errada, que na graça eu não preciso me esforçar. Na verdade, o que a gente não merecia e que recebemos de graça foi a salvação. A salvação não tem o que eu possa pagar. O perdão dos pecados não tem o que eu possa fazer naturalmente de mim mesmo para que eu seja perdoado. Eu tenho que me arrepender e crer em Jesus. Agora, para que eu seja abençoado na terra, eu preciso plantar e colher. Existe um tempo de provisão de Deus. Como eu falei, o deserto é um tempo em que Deus se manifesta como provedor. Agora, a partir do momento
que a gente amadurece. O povo de Israel ficou no deserto para amadurecer, para transformar a mentalidade, para deixar de ter mentalidade de escravo e passar a ter mentalidade de valente. Quando chega diante da terra, Deus fala: agora você é que luta, você é que conquista. Depois que lutou e conquistou, agora você é que planta e você é que colhe. Existe a bênção de Deus, mas é a gente que planta e a gente que colhe se quiser comer. E a gente precisa ensinar isso para os filhos. E ensinar vivendo, fazendo, mas também falando, instruindo, mostrando, dando exemplo. E tudo isso é disciplina. Sabe por quê? Você não está treinando o seu filho para ser filho. Você está treinando o seu filho para ser pai. Ou mãe. E volto a dizer, a mãe, a Bíblia diz que ela é auxiliadora. E às vezes a gente confunde, a gente pensa que o pai é responsável por pôr comida em casa e a mãe é responsável pela educação dos filhos. Mas não é isso não, querido. Você é responsável por instruir os seus filhos. Se você é sacerdote do lar, você é responsável. O sacerdote é quem dava instrução para o povo. O sacerdote é quem conectava o povo a Deus, quem linkava o povo com Deus. Você é responsável por isso. Agora a disciplina é fazer o filho se tornar forte. E é claro que você vai dar o suporte, sempre que ele precise. Mas se você não deixá-lo avançar, e não, em muitos momentos precisa empurrar, em muitos momentos precisa deixar sozinho um pouco. E tudo isso faz parte da disciplina. A gente vai entender que a gente teve sucesso de fato na criação do filho, quando ele não precisar mais da gente. E isso é sucesso. Quando o seu filho disser, claro que às vezes ele não vai dizer, né? Mas quando o seu filho não precise mais de você, é um sinal de que você obteve sucesso. E ao contrário assim, além disso, vai chegar um momento em que você é quem vai precisar do seu filho. E ter criado alguém que vai cuidar de você. Por isso que é muito importante que você cuide dele enquanto ele precisa de você. Porque vai chegar um dia que você é quem vai precisar dele. E vai precisar dos cuidados dele ou dela. Está entendendo? Diga amém. A última coisa. Todo filho ou filha vai precisar de um amigo. Não sei se você já falou isso em algum momento para os seus filhos. Não sou seu amiguinho. Quem já falou isso? Eu ouvi isso muitas vezes da minha mãe, do meu pai. Não sou seu amiguinho, sou seu pai. Me respeita. Mas um pai nunca deixa de ser pai. Mas chega um momento em que ele deixa de ser necessário como pai. E eu quero que você me entenda. Como protetor, como provedor. E é necessário que esse momento chegue. Se o pai nunca deixa de ser necessário, houve uma falha aí no caminho. Agora, quando o filho atinge maturidade, e principalmente quando ele se torna pai, eu penso que é o momento em que o pai se torna um amigo. E ele vai se tornar um conselheiro, um mentor. E é importante que o seja. Alguns não fazem, alguns às vezes nem se sentem dignos de aconselhar os seus filhos. Porque às vezes o filho tomou um caminho que na cabeça dele é até melhor. Às vezes o filho teve posturas diferentes. E volto a dizer, às vezes não sei qual que é o seu contexto aqui como pai ou como filho. Estamos falando para várias faixas etárias. Mas às vezes você hoje, já de idade, você tomou tantas decisões erradas na sua vida. Às vezes você não foi um bom marido, e aí aconteceu lá, o casamento não deu certo. Você teve um tempo ausente da vida do seu filho. E aí você está me ouvindo falar e fala assim: pô, mas eu não fui um bom pai, eu perdi o tempo que eu tive para ser um bom pai. Agora, independente do que você tenha feito, tenha certeza que o seu filho sente falta de você.
Seu filho gostaria de tê-lo como amigo. Às vezes o seu filho pode não saber como chegar e como dizer, e você também não sabe às vezes como se aproximar. Agora o pai sempre tem uma responsabilidade maior do que o filho. E se você é filho, o seu pai também, hoje você como homem, também você pode procurá-lo, e resolver com ele, e acertar com ele, e alinhar com ele. Agora todo filho, ele vai precisar de um amigo. E para o pai ter um filho adulto que se torna um amigo também é maravilhoso. Eu imagino. Pai bem-sucedido não é aquele que formou um filho, é aquele que formou um pai. Eu quero trazer para você nessa noite a responsabilidade de ser pai. E ainda que você nem é casado e nem está namorando, mas comece a orar e pedir para Deus graça para que você seja um bom pai. Se você identifica hoje erros, peça perdão para Deus. Para Deus. E às vezes você está ainda com seus filhos em casa. Fala, a partir de hoje, eu vou assumir as rédeas. Eu vou assumir a autoridade, eu vou ser pai de verdade. Talvez você já não tenha mais seus filhos em casa. E às vezes nem tenha um relacionamento com eles. E se for possível, eu te aconselho, entre em contato. Peça perdão pela ausência, peça perdão pelo que você não fez. Ou até pelo que você tenha feito, que não devia ter feito. Peça perdão. E mesmo se você tem o seu filho em casa e você identifica hoje marcas nele porque você não fez o que você devia ter feito quando ele era criança, peça perdão. Eu tenho um bom pai. Chamei ele para vir aqui, não sei se ele veio. Meu pai teve muitas falhas. Quando eu era criança, ele trabalhava de caminhoneiro de trecho, ficava muito tempo fora. E eu me lembro uma vez, no começo da minha caminhada na igreja, eu acho que foi um dos momentos em que Deus começou a promover cura no nosso relacionamento. Eu me lembro que ele não entendia o meu envolvimento com a igreja. Eu era muito envolvido, adolescente, com a igreja. E um dia ele falou assim, você está perdendo a sua infância. E eu falei com ele, eu estava já ferido, né? Eu falei assim, eu perdi a minha infância, eu perdi quando eu não tinha um pai para soltar pipa comigo. E ele começou a chorar, ele falou assim, eu não sabia soltar pipa. E foi um dos momentos que ele falou assim, me perdoa, porque eu não estava lá para soltar pipa com você. Houve uma vez em que ele me corrigiu de uma maneira acentuada demais. Naquele dia, ele estava alcoolizado, e ele agiu de uma maneira além do que deveria. E meus pais já haviam se divorciado, e eu acredito que a mulher dele, naquele dia, falou com ele o que ele tinha feito. E no outro dia de manhã ele me procurou e falou comigo assim, o que aconteceu ontem? Eu não lembro. Eu contei para ele, e ele falou comigo naquele dia assim, filho, me perdoa. Nunca mais vai acontecer isso. E realmente nunca mais aconteceu. Ele foi um exemplo para mim. Apesar dos erros, ele reconheceu, e reconhecia os erros e pedia perdão. Meu pai saía para trabalhar todo dia, 5 horas da manhã. E eu via isso, meu pai me ensinou a amar o trabalho. Quando eu fui me casar, meu pai falou comigo assim, meu filho, casamento é coisa séria. E embora na vida dele, ele cometeu alguns erros e não deu certo, ele queria que eu caminhasse por um caminho melhor do que o dele. E ele falou assim, filho, casamento é coisa séria. Mulher tem que ser uma só. A família é coisa séria. Ter filhos é coisa séria. E me orientou e me instruiu.
Eu tive e tenho um bom pai. E apesar dele não ter estado para soltar pipa, mas ele esteve em muitos outros momentos. Ele esteve comigo em muitos momentos. Eu quero te motivar a ser um bom pai. Fique de pé. Eu quero orar com você. Dizem que homem não chora. E eu penso que o homem não deve chorar diante da dificuldade. O homem não deve chorar de medo. Isso não deve, não. Agora, pelo que importa de verdade, às vezes é importante derramar lágrimas. Eu quero orar, primeiro por aqueles que talvez não tiveram um pai presente. E às vezes tem muita dificuldade por causa disso. Independente se você já é pai ou não. E às vezes eu fui falando coisas aqui e você diz, mas eu não tive um pai assim. Eu não tive um pai que me demonstrou amor. Eu não tive um pai nem que me corrigia. Porque de verdade, tão importante quanto demonstrar amor é exercer disciplina. Me lembro uma vez de um amigo que eu fui para a casa de um outro amigo saindo da igreja, e liguei para os meus pais naquele dia e falei assim, eu vou dormir na casa aqui do meu amigo. E aí a resposta foi a seguinte, não, você não é dono do seu nariz, você tem 5 minutos para chegar em casa. E aí eu falei, meus pais não deixaram eu ficar, eu vou embora para casa. Eu fiquei com raiva. Aí um dos amigos que estava, ele falou assim, eu queria ter uma família assim. Porque os meus pais não estão nem aí se eu comi, se eu tomei banho, aonde que eu vou dormir. Eu queria ter... Talvez você precise de um abraço de pai para curar a sua alma, para que você seja um bom pai. Porque de verdade, o mais importante não é o pai que você teve, é o pai que você vai ser. E se você precisa de um abraço de pai, talvez você nunca teve, para ser curado, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui abraçar um desses homens aqui. Porque ainda que o seu pai não estivesse lá, Deus estava lá. E a paternidade espiritual é algo que cura as feridas da paternidade biológica. A paternidade espiritual é algo que resolve um problema para nós. E talvez você que está aqui na frente também, que é pastor, não tenha vergonha. Se você precisa de um abraço de pai para curar a sua alma, abraça quem é o pastor que está do seu lado aí. Não tenha vergonha de vir aqui na frente e chorar, abraçando um outro homem para ser curado. Vergonha é continuar doente, vergonha é continuar ferido, vergonha é não conseguir exercer paternidade para os seus filhos. Deus quer curar o seu coração nessa noite, como filho, para que você seja um bom pai. Talvez se você não exerceu a paternidade como deveria, e está doendo aí no seu peito, vem aqui na frente também e peça perdão. Fala, Deus, me perdoa se eu falhei com os meus filhos. Agora me dá uma chance de recuperar o relacionamento com eles. Me dá uma chance, Deus, de alcançar o coração deles. Talvez hoje você está na casa de Deus e o seu filho está fora da presença de Deus por erros que você cometeu no passado. Vem aqui na frente e fala, Deus, me perdoa e me dá graça, me dá graça. Ah, Deus, vem nesse lugar, Espírito Santo. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Eu quero ministrar nessa noite cura nos corações dos homens que estão precisando de cura nessa noite, em nome de Jesus. Você que é adolescente, você que é jovem, está aqui e sente às vezes a falta do seu pai. Quem tu és, vem cá também. Quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou. Todo filho precisa de amor. E talvez você, enquanto filho, não teve amor. E eu quero que você receba nessa noite
o amor do Pai, o amor de Deus, para que você seja curado e aprenda a amar. Por ti, é quem eu sou, é quem eu sou. Todo filho precisa de disciplina. Talvez você nunca teve disciplina, e hoje, quando você vier aqui receber esse abraço, você vai entender e receber paternidade espiritual e abrir o seu coração para o pastor, para o líder de célula, para quem Deus colocou na sua vida para te corrigir, porque você continua sendo filho. E ainda que o seu pai biológico possa não estar, mas existe uma figura de autoridade, existe uma figura paterna que Deus colocou para te disciplinar, para te corrigir, para te treinar, para te fazer ficar forte. Eu estou aqui nessa noite como uma figura paterna para te disciplinar e para te fazer ficar forte. Ah, Deus Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Levanta homens fortes, homens que não têm vergonha de chorar pelas suas fraquezas, mas para superá-las e passar por elas e vencê-las e alcançar a maturidade no Senhor. Vem Deus, vem Deus. Shabacantarabalabasi cantarabás. Quem eu sou, É quem eu sou, é quem eu sou. tu és um bom Pai, é quem Tu és, tu és, é quem tu és, tu és. quem tu és. Eu sou amado por ti, É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, tu és perfeito em tudo. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, filho. Receba o amor do Pai, filho, para que você possa assumir a postura de pai. Tu és um bom Pai, é quem tu és, Oh Deus, tu és. se você precisa vir ainda, venha. Se você precisa de cura, venha. Não tenha vergonha. Se você lembra, ó, segura um pouquinho. Quando eu sei que eu preciso de cura, se eu penso na situação e dói, eu preciso de cura. Se você pensa na sua infância e dói, você precisa de cura. Se quando você viu ali o vídeo da minha filha andando de bicicleta e eu ensinando ela dói, você precisa de cura. Se quando você vê um filme de pai e filho, você sente vontade de chorar, você precisa de cura. Deus vai te curar nessa noite, para você ser um homem completo, um homem pleno, para você assumir o seu papel sem problema e sem reservas. Se você está ferido, é mais difícil lutar. Se você está ferido, é mais difícil resistir às provações e às dificuldades. Deus quer que você assuma a autoridade de pai e lute pela sua família. Agora, se tem ferida, vem aqui para você ser sarado. É hoje, é agora. Não é para depois do culto procurar o pastor Hamilton, procurar o seu pastor. Ah, ora por mim que eu fiquei com vergonha de ir lá na frente. Não, a unção de cura está sendo derramada aqui no altar. Se você precisa de cura, eu estou insistindo, porque eu sei que o homem é orgulhoso. O homem tem dificuldade de reconhecer. O homem, ele gosta, e na verdade, de certa forma, pelo que Deus fez o homem para resolver problemas. Mas tem problema que a gente não consegue resolver sozinho, e a gente precisa reconhecer aquele que Deus preparou para nos ajudar a resolver problemas. Tem homens aqui representando paternidade espiritual, representando Deus para curar a sua alma. Sai do seu lugar, não seja orgulhoso. Sai do seu lugar. Se você precisa ser curado, é hoje, é hoje. Vem Deus,
faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Como eu preciso. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em Deus é perfeito. tudo que faz. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te curar. E Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer te fazer um pai melhor. Ele quer te fazer um homem melhor. Ele quer te fazer um marido melhor. Ele quer. És perfeito. Os homens são representantes de Deus na terra. Os pais são representantes de Deus na terra. Vem cá para você ser curado. Como eu preciso. Como eu preciso. Tu és um bom Você pai. tem um bom pai. Como eu preciso. Você tem um bom pai. Como eu preciso. Deus é um bom pai. Como E eu quero te motivar a começar a buscar qualidades do seu pai. eu anseio por ti. Talvez, preste atenção aqui. Talvez o seu pai biológico, que engravidou a sua mãe, você nunca o conheceu. Ele foi embora, mas Deus é perfeito em tudo que faz. Provavelmente você teve alguém que representou um pai para você. Às vezes não como você gostaria, mas provavelmente você teve uma figura paterna, um tio, um avô, um professor na escola, um pastor, um amigo da família talvez. Deus é perfeito em tudo que faz. Deus é perfeito em tudo que faz. E Ele nunca te deixou desamparado. E se você buscar na sua memória, você vai perceber. Você vai enxergar. Teve alguém que Deus colocou para te instruir. Se você virou um homem de verdade, é porque teve algum homem que te instruiu, mesmo sem saber. E às vezes a gente instrui sem saber. Eu já tive pessoas que vieram me agradecer. Me lembro um amigo querido que esteve ausente da sua casa um tempo. E depois voltou, ele veio depois de alguns anos ausente de casa. Ele havia sido preso. E ele veio depois de alguns anos, ele me procurou e falou assim: Pastor Chicão, eu quero te agradecer, porque o senhor foi um exemplo para os meus filhos. Eu nem sabia. Como pastor da Rede Criança, ele falou assim: você foi um exemplo para os meus filhos. O tempo que eu tive fora de casa, você foi um exemplo para os meus filhos. Eu quero te agradecer por isso. Preste atenção, homem de Deus. Você é um exemplo para os seus filhos e para outros. Às vezes tem amigos dos seus filhos que vão na sua casa e que tem um lar desestruturado e que vão olhar para você e enxergar exemplo em você. Às vezes tem pessoas que você nem sabe que vai enxergar um exemplo em você. Agora assuma a responsabilidade de ser exemplo. Seja irrepreensível. Quando errar, reconhece, pede perdão. Tem pecado na sua vida? Da mesma forma que você veio aqui abraçar um homem de Deus, um pastor, para curar o seu coração. Se você cometeu um erro, porque você é falho, você pode cair, você pode pecar, procura um homem de Deus e fala: ora por mim porque eu pequei. Eu quero ser um exemplo para minha família. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos. Eu quero ter uma história de vitória. E ainda que eu tenha derrotas, eu quero contar para eles como eu venci as derrotas, como eu superei as derrotas. Ainda que eu tenha pecados, eu quero dizer para eles que eu me arrependi dos meus pecados, que eu fui perdoado e que eu superei o pecado. Tem alguns vindo ainda para a cura, mas eu quero ministrar sobre você uma unção. Essa unção para ser homem de verdade. E eles vão tocar. Se você quer essa unção, nós já estamos com um horário bem avançado, mas Deus me mandou fazer isso. Pastor Hamilton, pega o óleo, põe o óleo na mão dos pastores aqui, por favor. Lá dentro tem o óleo.
E você vai vir e vai ser tocado e voltar para o seu lugar. Se você quer essa unção para ser homem de verdade nesse tempo. E não me entenda mal, não estou dizendo que você não é homem de verdade. Não é isso, não é isso. Você é homem, você é trabalhador. Eu sei que você honra suas calças, como o pastor Hamilton diria. Mas existe uma unção para ser derramada nessa noite aqui. Para homens valentes, corajosos. E como Davi falou com Salomão: meu filho, seja homem, seja forte. É uma unção para ser homem e ser forte. É uma unção. E aí eu digo que não vão haver momentos que você vai se sentir fraco. E reconhecer fraqueza é ser forte. Reconhecer debilidade é ser corajoso. Pedir ajuda. A Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros. Vão haver momentos que você não vai saber o que fazer. Você vai procurar um amigo, um homem de verdade. Assim: meu amigo, ora comigo aqui, porque lá em casa está difícil. Meu amigo, ora comigo aqui, porque meus filhos, minha mulher, eu preciso de ajuda. Você vai olhar para alguém que é exemplo. E aí é paternidade, é figura de paternidade. Olha para alguém que é marido, como a Bíblia ensina, como você gostaria de ser, e fala: o que você faz? Me ajuda, me ensina. Olha para alguém que criou os filhos e que você vê que tem autoridade para falar, senta comigo aqui e me ensina. Nós vamos ministrar unção para que você seja homem e seja forte, e para que você crie homens fortes, para que você crie também mulheres abençoadas, famílias fortes. Para que haja famílias fortes, precisam haver homens fortes. A mãe, por mais que ela se esforce, existem mulheres guerreiras, mas nada preenche a ausência de um pai. Pode vir. Toque, querido. Você vai receber o toque, vai receber a unção e volte para o seu lugar. Toca e libera para voltar para o lugar. Toca e libera para voltar para o lugar. Receba a unção de homem forte. Toque e libera para voltar para o lugar. E quando você chegar no seu lugar, você vai adorar o Senhor. Você vai se derramar diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, preste atenção. A unção é poder de Deus, mas quem usa o poder somos nós. Não é algo que vai fazer uma mágica e todos os problemas vão estar resolvidos. Você está recebendo unção para você chegar em casa e começar a exercer autoridade, e começar a demonstrar amor, e começar a trazer disciplina. Você está recebendo unção para vencer as dificuldades, mas você vai lutar. Receba unção, homem. Receba unção, homem. Receba unção, homem. Receba o poder de Deus, homem. Sheba cantarabalabasti cantarabás. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom Pai, é quem tu és. Receba unção, homem. Receba unção, homem. Seja forte, seja homem. Crie os seus filhos, ame os seus filhos, instrua-os no caminho. Seja um exemplo para os seus netos. Seja homem de verdade. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós.
cante. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Aleluia. 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 Pode vir para cá também, essa fila aqui tá maior. Pode vir andando aqui. Acha alguém para te tocar aqui. E receba a unção em nome de Jesus. Receba a unção em nome de Jesus. Para ser homem forte. Do lado de cá tem espaço, ó. Passa para cá, ajuda aí, gente. No canto aqui tem bastante irmãos para te tocar e para te ungir em nome de Jesus. Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ajuda aí a direcionar, queridos. Me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Antes de eu vou ver aqui para o pastor Hamilton. Há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para o Senhor? Amém, amém. Há mais alguém? Vem cá, filho. Há mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Talvez você até já veio aqui receber oração. Talvez você já tenha até vindo aqui receber oração. Mas você quer entregar sua vida para o Senhor? Vem cá também. Ou voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você veio nessa noite a convite do seu filho. E talvez o seu filho tenha sido um exemplo para você. Está na hora de você assumir de volta o papel de ser exemplo para o seu filho. Vem cá, eu quero orar por você. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Caminhar com Jesus. Há mais alguém? Pergunta aí para quem está do seu lado, você quer? Há mais alguém? Levante sua mão aí no seu lugar, se há mais alguém que quer entregar a vida para o Senhor. Entregar a vida para Jesus é decidir caminhar com Ele. É decidir ter uma vida de acordo com o que Deus planejou. E é a melhor coisa que existe. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, ó. Pode abaixar. É a última vez que eu vou perguntar, porque a gente precisa terminar. Há mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão bem alto. Se há alguém. Há alguém? Não há? Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Seja homem, seja forte. Pastor Hamilton. Aleluia. Aleluia. Os obreiros podem ficar aqui na frente, Bel. Queridos, vamos terminar. Fala assim, ó. Deus bradou fortemente ao meu coração. Fala assim, ó. E eu recebi uma unção para ser um pai como nunca fui antes. Então faz assim com a mão e abaixa a cabeça. Eu confirmo na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na autoridade infalível e imutável da palavra de Deus. Eu confirmo esta bênção e essa unção da paternidade na tua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo pai como era hoje. Vai mudar tudo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Amanhã 15 horas, hein? 15 horas nós estamos aqui, amém? Aleluia. Vai embora falando para os seus irmãos assim, ó. Eu recebi a unção da paternidade.